são só 68 no estado de Goiás, dos mais de 4 mil advogados que temos aqui para mais na Ordem dos Advogados em Goiás. Dr. Nilson Ribeiro, pela primeira vez na história da Advocacia de Formosa, chega a esse cargo, eleito de forma democrática pela chapa do Rafael Lara, certo? E tem aí a operação no seu escritório, juntamente com o doutor Alessandro aqui, que também esteve procurador do município de Formosa na gestão do Ernesto e advogado atualmente da Prefeitura Municipal de Formosa. Então, nós agora com muita satisfação fizemos o contato com ele, com o doutor Alexandre Pimentel, e ele vai participar com a gente aqui para trazer mais detalhes, porque a OAB Seccional Goiás está movimentada e empenhada nessa briga com o doutor Nilson Ribeiro, pelo que eu entendi. Já temos o contato, Paulo Rangel? Já podemos aí chamá-lo? Então, 8 horas e 23 minutos, Divininho, Maurício e Alexandre. A partir de agora, então, anota, o assunto é esse aqui no Café com Notícias. Foi enviado para o doutor Alexandre, né, Pimentel, o link para que ele possa entrar na nossa transmissão pelo Google Meet, e a gente está aguardando essa confirmação, né, o ok dele. Acredito que ele deva estar chegando no seu escritório para estar aceitando e entrando, para que a gente possa tirar essas dúvidas e ver, né, o que motivou de verdade aí essa questão do o Divino, né? É o Divino. Pode... É o Divino que movimentou todo esse imbróglio aí por conta, né, do advogado Dr. Nilson, né? Aí a OAB já entrando também nessa discussão, nesse processo, né, para que possa tomar as providências aí. Pois bem, então. Doutor Alexandre Pimentel, bom dia. Primeiramente, muito obrigado por nos atender. Nós fizemos questão de entrar em contato com o senhor devido a essa portaria que foi emitida pela Seccional Goiás, envolvendo advogados de Formosa, dentre eles o conselheiro aqui da Seccional, Nilson Ribeiro. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Muito obrigado, ouvintes. É uma honra para mim estar aqui debatendo um tema importante como esse com os senhores e senhoras. Pois bem, nós lemos aqui parte da sua portaria, da portaria que a OAB emitiu. Como que foi recebido a nota do MP e também pela imprensa a notícia aí de diligências de busca e apreensão em escritórios de advogados em Formosa? Bom, Fábio, em verdade é algo que nos causou surpresa, muito embora o trabalho investigativo seja algo que seja de fato da missão institucional do Ministério Público, previsto inclusive no artigo 129 da Constituição da República. Todavia, o que nos causou estranheza foi o adiantamento de informações, dados, atribuições de culpa, o que é vedado, inclusive, no ordenamento jurídico, de modo que ensejou justamente as providências que nós tomamos aí no âmbito da Seccional Goiana da Ordem. Pois bem, nós estamos aqui na bancada. Eu sou o Fábio Joteste, está o professor Maurício Divino Ramos, que é vereador de 3 mandatos, ex-vereador, e o Alexandre Borges. Eu passo a palavra aí ao professor Maurício Marques Figueiredo para a sua pergunta com o doutor Alexandre Pimentel, da Seccional Goiás. Bom dia, doutor Alexandre. Em primeiro lugar, eu queria saber a respeito, né, desse posicionamento da OAB em relação ao que foi realizado junto ao doutor Nilson. O que motivou, né, essa ação da OAB em relação a esse processo junto ao escritório do doutor Nilson Ribeiro? Bom dia, Maurício. Então, Maurício, na realidade não é motivada essa tomada de providências por parte da Seccional Goiana da OAB por conta do fato de ser Dr. Nilson ou de ser Dr. Alessandro, mas sim todos os casos que envolvam advogados e que nós percebamos a existência de alguma abusividade ou algum exagero nas medidas tomadas, a ordem, né, no âmbito da seccional, toma providências de maneira bastante rígida, bastante rigorosa, porque nós sabemos que o Estado Democrático de Direito, ele pressupõe que as missões institucionais, que as missões
instituídas constitucionalmente, inclusive, elas devem ser seguidas à risca pelos membros do Ministério Público, pelas autoridades policiais, e nós temos, então, um primado quanto, vamos dizer assim, um ideal de segurança pública, mas nós temos, por outro lado, também um ideal de respeitabilidade a garantias e direitos fundamentais. E eles obedecem aquelas regras dos líquidos em vasos estanques e comunicantes. Não se pode baixar a valorização de um sem baixar igualmente a valorização de outro. Então, se por um lado nós sabemos que há a necessidade de investigação, há a necessidade de se apurar ilícitos, por outro lado, isso somente pode ser feito em observância ao devido processo legal, ao contraditório, a garantias e direitos fundamentais que foram elevados à condição de cláusula pétrea e que não pode realmente nenhum ator desse sistema de justiça se afastar disso. Esse é o nosso objetivo, de que seja observado o que prevê a lei, o que prevê a Constituição da República e o que prevê os normativos aplicáveis à espécie. 8h28, Alexandre Borges, a sua pergunta aí ao seu xará, doutor Alexandre Pimentel, da seccional OAB Goiás, das prerrogativas do Estado de Goiás, ao vivo com a gente aqui na Rede Lance. Xará, bom dia, tudo bom? Alexandre Pimentel, seja bem-vindo aí ao Grupo Lance FM, falando aí para mais de 12 rádios ao mesmo tempo, seja muito bem-vindo. Doutor Alexandre, eu gostaria de saber o seguinte, então, né? O senhor explicou muito bem, não tem muito o que fazer. Quando há um processo ilícito, então, como é que deve comportar o Ministério Público, né? A gente vê tanta coisa nesse país já, tanta... Não vou falar injustiça, porque é perigoso acontecer alguma coisa, mas quando tem pessoas nesse nível de pessoas, né, como o doutor Nilson, que depois você vê que é amigo de Cacá, que depois que é amigo de Zanin, que hoje está no Ministério Público, né, hoje está no STF, né, Supremo Tribunal Federal, você vê essas correlações desses grandes grupos e tudo que acontece no país. Quando que o Ministério Público pode atuar, então, para pegar quem faz corrupção, ou tem, né, algum processo, um indício, ou poderá vir ter, né, parece que eu também não ocorre algum processo aqui, poderá vir a ter, né, algum momento de ilicitude na sua vida. Quando o Ministério Público pode atuar? Bom dia, Xará. O Ministério Público pode atuar em toda e qualquer ocasião. Aliás, é o dever do Ministério Público e dos seus membros que assim hajam. O que não pode é extrapolar os limites que lhes são colocados pela Constituição da República, pela legislação aplicável. Então, não se pode, por exemplo, adiantar e tornar um procedimento investigativo, um procedimento que deve ser conduzido com lisura, com tranquilidade, com serenidade que se espera dos membros do Ministério Público, com a galhardia que é cabível a todos os operadores do direito e passar a se transformar num verdadeiro marasmo, uma determinada investigação, adiantando culpa, tornando tudo isso um espetáculo, sabe? Isso tudo não se espera realmente dos membros do Ministério Público, não se espera das autoridades policiais, não se espera de um judiciário pleno. Isso é o que, de fato, a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás vai realmente rechaçar de imediato e vai lutar muito para que isso não prevaleça, de maneira alguma. 8h31, Divino Ramos, e a sua pergunta? Doutor Alexandre Pimentel, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O que a OAB Estado de Goiás espera de resultado com a emissão dessa portaria? Na realidade, Divino, tão somente quando chegou ao seu conhecimento o fato, foi comunicada pela imprensa, inclusive, né? Sendo comunicada pela imprensa, foi igualmente comunicada de uma nota que era assinada, aliás, não era assinada, mas ela era encaminhada e constava de um documento, um papel timbrado do Ministério Público. Apurando, constatamos que teria sido endereçada, teria sido destinada à imprensa pelo promotor Douglas. E
verificamos que ela vinha carregada de bastante sentimentalismo ali, em tese, e aquilo nos chamou a atenção dessa presidência da Comissão de Direitos e Prerrogativas. E, diante disso, nós encaminhamos, aliás, buscamos mais informações, amealhamos mais informações, colhemos provas, recebemos também vários documentos, inclusive vídeo, em que supostamente teria havido uma comunicação entre um delegado e o promotor relativo a outra operação, onde se dava a entender que o intuito ali era midiático, era um intuito de causar realmente, como que eu posso dizer, vibrações, aliás, para usar a expressão que lá era utilizada naquela comunicação, que foi atribuída ao promotor e que será objeto de apuração, de investigação também, né? Eles vibram quando tem muita viatura caracterizada, quando nós vamos cumprir um mandado. Então, tudo isso precisa ser apurado, porque se constatado, de fato, que procedem essas afirmações, esses documentos, e que realmente são e devem ser endereçadas à pessoa do promotor de que estamos falando, isso caracteriza, a nosso sentir, salvo melhor juízo, grave violação de dever funcional. E isso precisa ser apurado. Então, diante disso, nós vamos encaminhar toda essa documentação tanto à Corregedoria Regional do Ministério Público, como ao Conselho Nacional do Ministério Público também. E, além disso, considerando que há uma vedação divina, há uma proibição de que qualquer autoridade adiante à imprensa e divulgue informações que sabe que são vindas a ele através das suas missões de investigação, adiante culpa, nomes, dados, formando convencimento de pessoas, da sociedade, etc., sem que haja uma acusação formal, né? Isso é crime, inclusive, de abuso de autoridade, nós estamos pleiteando também e vamos buscar a apuração, inclusive, desse ilícito. Por quê, Divino? Aí você me pergunta, por quê? Aí eu lanço aqui também um questionamento. Qual crime é mais grave? O crime de desvio de numerários ou o crime de abuso de autoridade? O crime de tortura? Aí são exemplos. Lógico que eu não estou falando do caso específico. E o que é que caracteriza a pessoa ser criminosa, ser um marginal, ser um bandido ou não? Qual tipo de crime? Existem tipos de crimes que podem ser cometidos? Tipos de crime que não podem? Sabe? É isso que a gente se pergunta, né? 8h35, doutor Alexandre Pimentel, o fato do doutor Nilson Ribeiro já ter feito 2 representações no seu escritório contra atuações do promotor Douglas Chiguri e também já ter concedido algumas entrevistas de rádio falando dos abusos que foi oriundos aí da Força Tarefa desde Curitiba, o senhor e a prerrogativa da OAB Seccional Goiás entende que tem algo pessoal aí? Pois é, existem realmente registros confirmados e formais com relação à existência de uma litigiosidade, vamos chamar alguns conflitos prévios e anteriores em relação ao promotor Douglas e o conselheiro seccional e advogado Dr. Nilson Ribeiro. Existem mesmo documentados, eu tenho conhecimento disso, inclusive já apreciei alguns desses pedidos, desses requerimentos formalizados pelo Dr. Nilson, no âmbito da OAB, inclusive, em desfavor desse mesmo promotor. E me causa, de fato, estranheza, porque realmente nós vemos que essa conflituosidade, essa litigiosidade, ela é latente, inclusive com acusações graves, com ataques graves proferidos pelo próprio promotor contra a pessoa do Dr. Nilson, de modo que
pode sim haver um tom de pessoalidade nessa tratativa. Isso também vai ser objeto de apuração, nós já estamos encaminhando tudo isso aos órgãos competentes e eles vão apreciar, eu tenho certeza, com todo o rigor que é necessário. Pois bem, deixa o senhor à vontade, 8h37, para suas considerações finais. Muito obrigado por atender a nossa reportagem no dia de hoje. A Rede Lance aqui está à disposição sempre da UAB, Subseção Formosa e Seccional Goiás, pelo brilhante trabalho que grande parte dos advogados do Estado realizam. Muito obrigado. Para mim é uma honra sempre estar aqui discutindo tema tão relevante e chamar a atenção justamente para isso, que nós, advogados, a Ordem dos Advogados do Brasil, toda a sociedade, enaltece muito o trabalho prestado pelo Ministério Público, pelas autoridades policiais, sabe da importância desse trabalho, mas sabemos igualmente da necessidade de que não se fuja daqueles limites estatuídos por lei, aqueles limites estatuídos pela Constituição da República, de modo que isso é algo que deve sempre ser observado. Vamos sempre aplaudir o trabalho bem feito e vamos sempre buscar a análise e a correição, vamos dizer assim, dos trabalhos que porventura se desviem do que se espera de legalidade nesse procedimento. Muito obrigado e é uma honra para mim estar aqui com os senhores. Aproveitando o senhor ainda, tem alguns advogados que lhe cumprimentam aqui, o doutor Zé Neto, que a gente tem muita amizade, muito respeito pelo trabalho dele. Forte abraço a todos da Lance, em especial o doutor Alexandre Pimentel, doutor Bruno Santos, que também é conselheiro seccional, advogado aqui da região de Cabeceiras, meu querido amigo. Minha solidariedade ao doutor Nilson, grande profissional, que infelizmente vem sofrendo perseguição por parte do doutor, representante do Ministério Público. A nota emitida pelo MP evidencia um certo ódio e desprezo pela advocacia. A OAB Goiás atuará de forma ampla e restritiva na defesa da advocacia, em especial do conselheiro Nilson. Alexandre, parabéns à Comissão dos Direitos e Prerrogativas da OAB. Doutor Carlos Ribeiro Oliveira, doutor Alexandre, nosso representante da prerrogativa da Seccional Goiânia de nossa OAB, bem-vindo. Um forte abraço ao senhor. Nós estamos com várias pessoas aí fazendo os manifestos aqui. Muito obrigado e até a próxima, doutor. Muito obrigado, meus amigos Bruno, Carlinhos, Zé Neto, é sempre uma honra estar com vocês. Pois bem, então, 8h40, professor Maurício está aqui na nossa live. A delegada Fernanda ou a sua assessoria faz aqui um comunicado. Eu gostaria que o senhor lesse, por favor, porque aqui nós somos democráticos. Deixa eu entrar. Procura lá. Você está ouvindo Café com Notícia. Enquanto o professor Maurício prepara, tá na live aqui, a minha comadre Jane Cristina, fica firme, meu compadre, Deus é contigo, amém. O fato é que toda a comunidade de Formosa agradece ao Dr. Douglas pelo belíssimo trabalho, a Eliane Oliveira. Vamos orar por ele, vamos sair às ruas. Precisamos falar em favor de toda a comunidade, deve se levantar e manifestar a favor do Dr. Douglas. Vamos aos grupos do WhatsApp e a comunidade de Formosa. São várias as manifestações e todas aqui. Aqui é democrático, aqui você fala. O José Silva está de rádio ligado, a Ivone Pimenta. Gente, enquanto o professor Maurício prepara para ler aqui, eu quero agradecer, porque muitas das pessoas oram por mim. E cada dia que passa, eu fico mais convicto que é através da oração dos justos que Deus tem dado o livramento para mim e para toda a nossa equipe aqui na Lance, para toda a minha família. Cada dia que passa, semana passada, eu recebi um recado de Deus, de uma serva, que Deus estava me dando um livramento, certo, grande. E Deus é sempre com a gente. Eu acredito muito nesse povo. Viu? Ao contrário que muitos tentam me pregar a intolerância religiosa, se tem uma pessoa que acredita no poder da oração, sou eu. Você não tenha dúvida. E principalmente dos profetas que falam nessa terra. 8h41, fala, Figueiredo, que eu te escuto. Tem a nota aqui da delegada Fernanda. A assessoria da delegada Fernanda externa sua manifestação veemente contra qualquer escalada de violência. As divergências e diferenças em um ambiente democrático têm os caminhos do diálogo e das justiças a serem seguidos. Jamais pistolagem ou atentados. Manifestamos também nossa preocupação sobre o CONSEG, onde a delegada não consegue participar desde o início dessa legislatura.